E olha só, minha gente, mais um ano chega ao fim e, consequentemente, um novo tempo, um novo ciclo se inicia. Nós estamos acostumados com essa dinâmica que se renova todos os anos e, sem dúvida, instaura em nós expectativas diante desse novo tempo. Afinal, é um tempo que precisa ser bem aproveitado e contemplado, pois tem a força de inaugurar em nós uma primavera de esperança e de vida. E quem vai nos ajudar a nos aprofundar no tema desse Projetar 2022 é o meu querido amigo Frei Rogério Soares, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês aqui em Brasília. Ele é o fundador da Pastoral do Empreendedor. Frei, seja bem-vindo. Obrigado, padre. Frei, eu primeiro começo perguntando como é que se deu no seu coração essa moção de olhar para esta realidade do empreendedorismo, de olhar principalmente para a pessoa do empreendedor. Quando eu era pároco em Salvador, eu percebi que os empreendedores eram como ovelhas sem pastor. Eles cuidavam de todo mundo, mas quem cuidava deles? Cuidava da empresa, cuidava dos colaboradores, dos clientes, chegava em casa, cuidava da sua família. Quem cuidava do empreendedor? Eu pensei, precisamos criar uma pastoral para pastorear, para cuidar dos empreendedores, para dar a eles um lugar, um ambiente de acolhida, a palavra de Deus, orações, espiritualidade, uma santa missa um pouco mais acolhedora para a realidade do empreendedor. E assim nasceu a Pastoral do Empreendedor. Certo. E aí a gente pergunta o seguinte, o empreendedor como um homem de fé, como é que ele deve traçar suas metas para um ano que se aproxima, que se inicia, principalmente num contexto desafiador, Frei, que é esse da pandemia? Como você mesmo disse, o empreendedor é alguém de fé, porque senão não empreende. Fé é se lançar em algo que você ainda não tem toda a clareza e não tem todas as respostas. Isso é empreender. E isso também é ter fé. Então, a primeira coisa para traçar a meta é ter confiança. Confiança em Deus, confiança em si, confiança na sua equipe. E depois ter clareza onde você quer chegar. Você tem clareza onde quer chegar e aí começa a mobilizar tudo o seu entorno para chegar e alcançar aquela meta. É também necessário visualizar dentro de si todo o caminho. Para dar certo uma meta, ela tem que dar certo dentro de você. Ela precisa acontecer dentro da sua imaginação. Quando ela acontece na sua imaginação, ela vai acontecer lá na frente. E é isso que a gente chama de projeto, Frei? Exatamente, isso é o projetar-se. Você projeta a partir de algo que já está dentro de você e que você consegue ver, consegue visualizar onde você quer chegar. Eu acho que Jesus Cristo, numa frase, ele nos diz o que é traçar uma meta. Ele diz no Evangelho de Marcos, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Então ele praticamente faz você ver a missão por meio deste mandato. Então ele tem clareza do que fazer e onde chegar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é clareza. E Jesus Cristo sintetizou numa única frase e nós cristãos obedecemos até hoje. Eu queria trazer uma palavra, Frei, que eu acho importante, que é a questão do discernimento. Porque muitas pessoas, às vezes, desistem dos seus sonhos, porque, às vezes, sonham sonhos, talvez não saberia aqui dizer de forma correta, mas sonhos muito grandiosos, sonhos que estejam fora do seu alcance, fora da sua possibilidade de realização. E aí, uma palavra que é comum do nosso cotidiano cristão é o discernimento. Qual que é o papel do discernimento no estabelecimento das metas? É necessário. Sem o discernimento, você não deve se lançar. Tem pessoas que sonham de forma solitária e dentro dela tudo está funcionando, só que ela não colocou à prova. Ela não colocou isso diante de alguém, não compartilhou e aquilo ficou de forma fantasiosa. Isso é um risco muito grande. O discernimento requer, como a própria palavra diz, discernir, e o discernimento é sempre com uma outra pessoa, com alguém que possa te monitorar, com alguém que possa te ajudar a ver se realmente é viável aquilo que você está pensando. Outra coisa que eu gosto de fazer pessoalmente é quando me vem uma inspiração, quando me vem uma ideia, eu coloco no radar. Eu digo que é no radar do Espírito Santo.
Eu coloco no radar do Espírito Santo e espero um pouco. Tem coisas que dá para amadurecer. Então, estando no radar, eu vou colhendo sinais, falo com um, colho sinais e vou vendo se realmente aquilo que eu estou sentindo, pensando, sonhando, se ela tem condições de se concretizar. Esse é o discernimento que eu faço. Compartilho com pessoas de confiança e coloco no radar do Espírito Santo. E colocar no radar do Espírito Santo, eu acho que é imprescindível para a gente viver um ano com mais esperança, né? Qual que é a perspectiva que o senhor faz, por exemplo, e aí eu pergunto ao Frei Rogério, né? Um ano novo se aproxima. Como é que o senhor se organiza diante desse tempo novo que se abre, que se projeta, para também nos ajudar a pensar o nosso movimento diante do novo? Então, eu como Frei Rogério, eu procuro me antecipar. Eu visualizo o cenário, eu percebo que coisas estão mudando, a pandemia fez mudar muito, então eu não espero que a pandemia ela venha me forçar a mudar. Eu começo a mudar para que esse novo eu já esteja em condição de vivenciá-lo, de vivê-lo. Porque se você não se antecipa, você vai sempre apagando incêndio e vai agindo de acordo com as demandas, aquilo que a própria realidade impõe a você. Sendo pego de surpresa, né, Frei? Sendo pego de surpresa. Eu acho que essa pandemia nos está mostrando muitas coisas elas mudaram e nós temos que mudar também. Então eu comecei a criar algumas estruturas capazes de atender essa nova demanda das pessoas, né? As pessoas elas vão querer se voltar mais para o sagrado, se voltar mais para a arte, para a música, as pessoas elas vão dar mais importância à casa, à família. Então, o que é que eu posso fazer para colaborar com essas pessoas que estão em busca de um sentido a partir da sua própria realidade, a partir da sua própria família? E numa paróquia é necessário você já criar, se antecipar a essa demanda que vai estar chegando já. E Frei, a pandemia parece que tirou o sonho de muita gente, né, que estava em curso, que estava realizando. Como é que a Pastoral do Empreendedor buscou fazer o seu movimento, mesmo com as limitações desse tempo? Então, eu digo assim, que a pandemia ela nos ajudou a separar o joio do trigo. Quem realmente estava comprometido, quem realmente vive a sua vocação de empreender, conseguiu sobressair. Aqueles que viviam uma vida medíocre, que não se empenhava, esses também foram revelados que eles se acomodaram. Quem tinha proatividade foram à luta e atravessaram bem a crise. Quem não tinha, quem era medíocre, aproveitou a crise para dizer, não tem nada para fazer, tem que ficar em casa mesmo, não vou esperar tudo passar. Então, o que eu oriento as pessoas sempre busque realizar. O primeiro passo é fazer. Eu tenho uma frase que eu digo, só começa quando inicia. Se você não inicia, se você não dá o primeiro passo, nada vai acontecer. Então, é dar o primeiro passo, é fazer acontecer. É verdade. E Frei, quando a gente pensa, por exemplo, um novo ano, 12 meses, tantas semanas, 365 dias, existem áreas na vida do ser humano que precisam ser contempladas nos projetos, né? Porque o ser humano não é só trabalho e nem é só espiritualidade. Como é que ele vai fazer essa dosimetria dessas áreas que são tão necessárias para sustentá-lo na vida? O maior problema das pessoas hoje é a desintegração, é a fragmentação. As pessoas estão fragmentadas. Em cada lugar ela desempenha um papel, mas não está integrado. Então é a busca de integração. Você está integrado, íntegro, na busca por unidade. O que é que eu faço nessas circunstâncias? Eu ensino as pessoas a meditar. A meditação traz a unificação do ser, te integra, te deixa um. E segue aquela palavra de Jesus Cristo que diz, ó Pai, que todos sejam um como tu e eu somos um. Então, a busca dessa unidade, para que você não fique disperso demais, e dessa maneira traz assim, sérios sofrimentos. A falta de unidade, essa falta de integração consigo mesmo, com Deus, de comunhão, como a gente fala na linguagem mais religiosa, traz sérios comprometimentos para a felicidade mesmo. Frei, como é que eu vou discernir, por exemplo, nós estávamos falando de meta, né? O senhor também disse da meta, de se antecipar, de se projetar, que
as coisas só começam quando inicia. Como é que eu vou discernir, por exemplo, as metas a curto prazo e as metas a longo prazo? Porque muita gente tem sonhos a longo prazo, né? Mas, afinal de contas, a vida já acontece no agora, no hoje. E amanhã já é um novo ano. Amanhã já é um novo ciclo que se inicia. Eu não posso simplesmente ficar esperando, como o senhor disse, né? Como é que eu vou discernir esse longo prazo do médio e do curto prazo? Porque eu estou trazendo essas experiências que são próprias do mundo social, do mundo civil, para dentro da minha dinâmica, da minha experiência de fé. Tem coisas assim que você tem que discernir que é para ontem, tem que acontecer. Você tem que começar. Se você se propõe a rezar o terço, tem que começar rezando pelo menos uma primeira dezena, né? Então você tem que começar. Uma senhorinha uma vez me disse: padre, eu comecei a rezar o terço porque eu não tinha dificuldade e eu me propus rezar 10 Ave-Marias por dia. Hoje eu rezo o rosário. Ou seja, ela começou do pequeno. Então tem coisas que precisa começar logo. Tem outras coisas que dá para colocar no radar do Espírito Santo, como eu falei antes. São essas coisas, essas metas a longo prazo. Mas você ter clareza onde você quer chegar e começar com as metas de curto prazo. E eu acho que a oração é um elemento fundamental, né, para a gente poder discernir as metas que estão no radar do Espírito Santo, as metas alcançáveis, realizáveis e aquelas que já são para agora, né? Não, a oração é fundamental. Tudo tem que ser amadurecido na oração. Tudo tem que ser fruto da oração. Tudo passa por uma vida espiritual, por uma vida em Deus. Eu não consigo fazer nada sem antes sentar, me calar, deixar Deus falar e assim colocar tudo nas mãos dele e confiar. Faz parte daqueles que acreditam e querem alcançar suas metas, a oração. Só para fazer um adendo aqui, uma vez eu perguntei a um grande biógrafo que fazia biografias de grandes empresários. Ele já tem feito mais de 10 biografias dos maiores empresários do Brasil. E eu perguntei a ele, qual é o traço comum que você encontrou em nos empresários? Um traço comum que reúne todos. Ele disse, o traço comum é a fé. Todos os homens e mulheres que empreendem de sucesso, eles têm algo em comum, que é a fé. Aquilo me surpreendeu. Então a fé, de fato, é aquela que nos guia, é um dom, é um poder que está dentro de nós, que nos orienta, que nos faz caminhar para frente. Eu acho que essa característica da fé é o que às vezes a gente encontra no homem e na mulher que estão às vezes nos bancos das nossas comunidades e que estão à frente das grandes empresas, né? Porque são pessoas que acreditam que um futuro melhor é possível. O senhor, ao observar essa realidade e ao apresentar a dinâmica da fé, do transcender, do apostar com empreendedores, o senhor tem visto uma abertura maior? Ou como tem sido o resultado de um empreendedor que se coloca sob o radar do Espírito Santo para alcançar suas metas? Eu vejo o empreendedor cada vez mais espiritualizado. Eu sou chamado muito para as empresas, para dar bênçãos, para falar de espiritualidade, para falar de inteligência espiritual. Eu sinto uma abertura muito grande, muito maior do que a gente imagina. Às vezes nós da igreja que não estamos nos abrindo ao universo do empreendedor, do empresário, às vezes a gente fica com o pé atrás, mas é nesse lugar que a gente deve ir. E eles estão sim pensando cada vez mais nessa dimensão da espiritualidade, abrem grupos de oração dentro das empresas. Tem vários casos de empresários que abrem momentos de oração para os seus colaboradores dentro da empresa, um momento de oração. E como o senhor tem visto esse colocar a espiritualidade mais ao centro? Porque antes era uma realidade periférica, né? Você tinha ali na empresa, no cotidiano, no dia a dia, no trabalho, às vezes aquela pessoa que rezava era até um pouco marginalizada. Hoje essa pessoa ela é olhada com um maior apreço, até pela direção da empresa, porque se entende que a espiritualidade exerce uma função importante na vida e no trabalho daquela pessoa. Ontem mesmo eu falei para um grupo de jovens que estavam concluindo o ensino fundamental, eu disse para eles que daqui para frente, isso é se antecipar, daqui para frente as empresas, as organizações
vão olhar e vão buscar aquelas pessoas que têm valores e espiritualidade e que são maduras. Essas são as pessoas que serão disputadas pelas empresas. E quem dá isso? A igreja. Os grupos de jovens. Os sacramentos dão isso. Então a igreja vai estar num lugar, nesse novo tempo, privilegiado. Pessoas de igrejas, elas serão cobiçadas pelas empresas e podem anotar o que eu estou falando. Porque não dá mais para você ter pessoas nas organizações se são imaturas, se não têm valores e que tudo é relativo. Precisa ter uma direção. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer aqui, afirmar que daqui para frente, atenção jovens, pais, criem os seus filhos dentro dos valores. E a igreja tem isso para dar. Padre, quem está em casa poderia pegar ali um papel, uma caneta e falar assim, eu estou ouvindo o Frei Rogério, fundador da Pastoral do Empreendedor, e eu me pergunto, Frei, existe característica para ter uma boa meta para o próximo ano? Sim, a primeira característica, eu uso um método interessante na porta do meu guarda-roupa, né? Uhum. É simples, mas eu coloco 3 colunas. Uma é fazer, aí eu anoto o que eu tenho que fazer durante o ano. Fazer. E depois, fazendo, eu vou colocando os post-it no que eu tenho que fazer. Depois, quando eu começo a fazer, eu colo na parte do fazendo. Aí eu começo a fazer, colo no fazendo. Aí depois, quando eu termino, eu pego e colo no feito. Então, fazer, fazendo e feito. Eu coloco no feito. Isso, primeiro que esvazia a minha mente, que eu coloquei tudo que eu tenho que fazer anotado nos post-it. E depois eu vou só colando até eu passar todos os papeizinhos do fazer para o feito. Essa é a primeira meta. Eu achei isso importante porque, assim, quando a gente tem a mania de pensar na onipotência da memória, a gente pensa, não, eu vou lembrar de tudo, né? E aí começo a me preocupar se eu não estou esquecendo alguma coisa. Então, aquele momento de sentar e escrever lá no fazer e colocar o que já se está fazendo e lembrar do que já foi feito, é importante, né? Dedicar esse tempo, Frei. Não, isso é maravilhoso, isso funciona. Traz uma paz, você vai vendo as coisas acontecer, você não se esquece, porque eu faço na porta do meu guarda-roupa. Então, quando eu entro no quarto, eu já olho o que tem que fazer. E isso é para tudo, Frei, também para a dinâmica da pastoral. Isso. O senhor exerceu cargos de gestão e governança também junto ao seu grupo religioso. Uhum. E para tudo isso, o senhor utiliza essa metodologia? Para tudo isso, para minhas coisas pessoais mesmo. Eu tinha um livro que eu estava para escrever e fazia tempo que eu não pegava nesse livro. Quando eu coloquei lá no fazer, aí o livro começou a andar e ele já está pronto, já lancei, está na 3ª edição, que é Deus é Rentável? O Poder da Fé na Vida do Empreendedor. Esse é um livro que eu escrevi e foi fruto dessa minha metodologia. Então eu uso para coisas da paróquia e uso para coisas pessoais. Frei, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar de novo aqui na TV Pai Eterno. O senhor sempre participou dessa devoção com muito carinho, né? Eu me lembro de momentos belíssimos que nós vivíamos ali no bairro da Pituba, na paróquia Nossa Senhora da Luz. 2011, com uma bonita visita do Pai Eterno. Muito obrigado. Queria pedir para o senhor dar uma bênção, principalmente nas metas, mas mais do que nas metas, nas pessoas que estipulam essas metas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te peço, Senhor, que abençoe esses teus filhos e filhas que se propõem a novas metas neste novo ano, com novos desafios. Que eles alcancem os resultados esperados e estejam preparados por meio da fé para colocar em curso aquilo que eles se propuseram. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Frei Rogério, tudo de bom para o senhor. Feliz 2022. Para você também e para toda a equipe.